Fatos importantes do dia. Na verdade, teve alguma coisa a mais, vai. Teve algumas nomeações, para o próximo governo, mas, teve mais uma ameaça, de bomba em Brasília, tá, ameaça não, é uma suspeita, perdão, a palavra certa é suspeita de bomba em Brasília. A gente fala sobre isso. E óbvio, o assunto do dia é o fato de que o governo Bolsonaro, eh, acabou, para todos os efeitos práticos, né, o Bolsonaro se foi, escafedeu-se. Eh, Vamos ver aí, ó, Bolsonaro partiu. É a reportagem que mostra o aviãozinho ali da FAB, com o Bolsonaro e os seus auxiliares a bordo, decolando em direção à Flórida, aos Estados Unidos, que é onde ele vai passar o réveillon e onde deve ficar pelo menos pelos próximos 32 dias, né. A equipe dele recebeu, enfim, recebeu uma autorização para deixar as suas, são todos funcionários públicos, né, então eles receberam autorização para deixar as suas funções do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Ou seja, a princípio, esses caras, que são funcionários públicos, teriam que voltar depois de um mês, né. Eh, Isso não significa que o Bolsonaro vá voltar também. Como a gente já disse aqui, para as pessoas, como segundo as informações que vêm do entorno dele, não tem data para o retorno do Bolsonaro. Pode ser que seja um mês? Pode ser. Mais provavelmente 3 meses? Mais provavelmente 3 meses. Pode ser algum outro tempo? Algum outro prazo? Pode também. Não tem nada definido na vida do Bolsonaro, para esse futuro próximo, né. Ele foi para lá como, o curioso é isso, né, o decreto lá de liberação dos funcionários começa a valer a partir de segunda. Mas hoje, eles já voaram com o presidente. Não sei se tem um vácuo legal aí, acho que não, né. Ele está viajando como presidente ainda hoje. Mais de 24 horas antes, bem mais de 24 horas antes do término real, legal do seu mandato, né. O Bolsonaro decidiu que sábado não é um dia, de trabalho para um presidente que está às portas da saída. Então ele já pegou o avião e se mandou. É uma imagem curiosa, né. Curioso que a última imagem da presidência Bolsonaro no Brasil seja essa, de um avião ali partindo em direção aos céus, né. Eh, Normalmente a última imagem de um presidente é aquela da transferência de cargo, né. Mas no caso do Bolsonaro, o governo dele não foi comum, não foi normal em inúmeros aspectos, e esse é mais um aspecto, incomum, né, dessa história. A imagem de despedida é desse avião aí contra um céu branco nublado em Brasília. Antes disso, pouquinho antes, o Bolsonaro fez a sua última live como presidente. As lives dele costumavam acontecer às quintas-feiras, ele estava de bico fechado desde 30 de outubro, quando perdeu a eleição para o Lula, e agora fez pouquíssimas aparições, né, uma, 2 dias depois, em 2 de novembro, uma outra mais recentemente, uma fala meio desconjuntada ali, no Palácio da Alvorada, tinha um monte de apoiadores parados ali em frente a um espelho d'água, e ele foi lá conversar com os caras, uma coisa obviamente de improviso, e que as ideias viajaram bastante para cá e para lá, né. Aqui não, foi uma live mais estruturada, ele tinha alguns recados que ele queria passar e se preparou para passar esses recados. Um dos principais
é esse que está aí na manchete que vocês estão vendo. O mundo não acaba em 1º de janeiro. Não tem tudo ou nada, né. Pra alguém que passou 2 meses em silêncio, e, portanto, deixou um vácuo, né, de liderança, de informação, para esses bilhões de brasileiros que realmente enxergam um líder no Bolsonaro, né, que amam o Bolsonaro, muitos deles dizem isso, né, "meu presidente", expressam um amor mesmo ao Bolsonaro nas redes sociais e tudo mais. Enfim, essas pessoas estavam ali, esperando, né. E essa foi a mensagem, vamos dizer assim, otimista, que ele finalmente resolveu passar para esses apoiadores. Eh, ele disse, enfim, que a derrota nas eleições não significa o fim de um projeto de direita conservador barra retrógrado no Brasil, né. Esse projeto, o mundo não acabou, e esse projeto ainda pode continuar. Não da maneira que muitos queriam, com um golpe de Estado, que impedisse o presidente eleito de subir a rampa, mas com o caminho normal da política. Eh, enfim, foi uma fala sensata, né, uma fala que tentou apaziguar ânimos, uma fala sensata de um cara que não ficou exatamente conhecido, pela sensatez na sua comunicação como presidente, né. Agora não foi só isso, eh, isso é muito importante, porque ele tentou preparar o terreno para um eventual retorno no futuro, tentou preparar o terreno para a continuidade de um projeto político, né, tá dizendo que: "Olha, como disse o Zagallo, né, famosamente, o Brasil vai ter que nos aguentar, né, a direita que despertou não está indo embora, não está indo para lugar nenhum", né. Então ele, pela primeira vez, depois do fim das eleições, tentou se posicionar como um líder para esses milhões de brasileiros que agora estão meio órfãos, estão bravos, estão frustrados, alguns deles muito mais exaltados do que a própria lei autoriza, né. Mas ele tentou se posicionar. Não foi só isso que ele disse, ele falou muito, ele falou das realizações do seu governo, enfim, eh, listou números, fez um balanço, né. Ele se lamentou bastante também, acabou chorando em um dos pontos. Olha aí, Bolsonaro faz balanço de seu governo e critica Lula. Ah, isso é importante, né. Ele não só fez o balanço, mas ele atacou bastante o governo, que está entrando. Nada de nada de estranho nisso. Como eu disse, foi um discurso, a meu ver, que teve essa tentativa clara de posicionar o bolsonarismo na oposição pelos próximos 4 anos, né. Ele bateu no Lula como um opositor, está autorizado e deve fazer, né. Então ele listou ali, né, vamos ver, aí consolou os apoiadores, disse que o mundo não acaba, como a gente já falou, ele condenou ele condenou o tal ato terrorista de Brasília. Ponto para o Bolsonaro. Ele não pediu para que os, acampados ali dos quartéis militares saiam dos seus acampamentos, né. Como a posse acontece no domingo e tem bastante gente em frente ao exército lá em Brasília, isso é um potencial ponto de preocupação, né. Tem a previsão de que centenas de milhares de pessoas, falam que até 300.000 pessoas podem ir para Brasília, para a posse do Lula, e esse grupo de esquerda vai estar ali no mesmo espaço, né, na mesma cidade, que aqueles que
não querem que o Lula tome posse, né. Então, não é prudente, melhor seria que isso não acontecesse. O Bolsonaro não disse nada nesse sentido, né. Eh, mas ele fez uma coisa muito importante, que foi essa: condenou claramente o o homem que tentou plantar uma bomba, em Brasília e os seus comparsas, né. E pediu que essas pessoas que são os extremistas entre os extremistas não sejam tomadas pelo todo, né. Então essa condenação foi importante também. Eh, o pior de tudo no governo no discurso do Bolsonaro foi a lamúria, né. Teve uma dose bem considerada de lamúria. Bolsonaro chorando. Chorando por quê? Ele chorou, no momento em que ele estava falando, sobre as dificuldades de governar, estava dizendo que a caneta do presidente não pode tudo, que ele estava, como presidente, ali enfiado num sistema que tem outras forças, que tem outras instituições, e ele estava pedindo aos apoiadores que não o abandonassem. Não briguem comigo, porque eu fiz o que eu podia. Se nós não temos uma revolução, se nós não temos um golpe de Estado que vai impedir que o PT assuma de novo e que vai me manter no governo, não vejam isso como uma falha minha. Não vejam isso como minha culpa. Essa foi a parte ridícula, condenável, absurda do discurso do Bolsonaro. Ali, a gente tem trecho do vídeo. Vamos pôr, João? Dei a minha vida por essa pátria, fiz tudo pelo Brasil. Tenha consciência disso. O Brasil não vai se acabar de primeiro. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corriam risco nenhum. E corre risco. O bem vai vencer. Não sei se vocês prestaram atenção, se vocês ouviram ele falar: eu dei a minha vida pelo país e tal. Ele não disse: eu tenho consciência disso. Ele disse: tenha consciência disso. Tá? Aquilo que eu estava falando. Ele está pedindo para os apoiadores não acharem que ele, voando para os Estados Unidos, né, partindo lá para a Flórida, está abandonando o barco, está fazendo alguma coisa que não devesse fazer. Ele está dizendo: eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz o possível. Né? E daí tem essa história aí, outras coisas aflitivas nos discursos do Bolsonaro, né? Ele dizendo que a eleição dele foi uma escolha de Deus, foi pela mão de Deus, né? Então essa tentativa, de novo, de posar como um escolhido, né? E de novo essa ideia de que o bem vai vencer, como se, enfim, 51% da sociedade brasileira fosse os 51% que votaram na alternativa ao Bolsonaro fossem do mal, né? Ou são da parte do capeta, ou foram iludidos e caíram ali nas malhas do mal, né? Isso não é discurso de política, né? Política é sobre fazer, é sobre ações, não é sobre o mundo, o outro mundo, né? Não é sobre misticismo nem nada disso.
são os aspectos, os piores aspectos do Bolsonaro estavam super claros tiveram super claros nesse discurso, ao lado, né, de algumas coisas diferentes, novas, como esses apelos a uma certa moderação, né, e tudo mais. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro que caiu tarde demais para o Bolsonaro a ficha de que a raiva, né, a agressividade que ele mostrou em inúmeras oportunidades ao longo do governo, foi um dos fatores que impediu ele de se reeleger, né. Tanto que nessa live também, tem um momento em que ele fala, faz um apelo aos seguidores, né, que no momento em que eles, se sentirem, aflitos, né, não partam para o ataque, não sejam agressivos. Tenho a impressão que ele percebeu que isso fez mal. Então tá aí, né, Bolsonaro se pirulitou, como dizia o Renato Aragão, deixou essa mensagem aí para os seguidores, o mundo não acabou, e, é um enigma, né, se isso vai ser suficiente para manter a coesão do bolsonarismo, eh, se daqui a alguns meses Bolsonaro vai conseguir voltar e se posicionar como um líder da direita, ou se a direita brasileira vai ganhar uma outra cara, vai caminhar para um outro lado, que não seja esse lado um tanto quanto amalucado do Bolsonaro. O que, a meu ver, é incontornável é o fato de que teremos uma direita ativa, vocal, né, no Brasil daqui para frente. Não, não tem. O mundo mudou, né, desde as eleições, a partir das eleições de 2018. A direita saiu mesmo da toca, né, e está aí. E outra grande questão é se, entre essa direita que tá aí, né, que surgiu e que fincou raízes no país, e a esquerda, que vai estar no poder pelos próximos 4 anos, existe também oportunidade para uma política mais de centro, mais moderada, mais voltada para as realizações e menos voltada para esses discursos messiânicos, né. Vamos ver se o centro, que fracassou, né, completamente nas eleições desse ano, ao longo dos próximos 4 anos, consegue encontrar algum caminho aí.